de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. CD 1. Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, endereço, Avenida Pedro Teixeira, número 2565, Sambódromo, Dom Pedro, Bloco C, Manaus, Amazonas. CEP 690 40 IFN 000. Fone, fax 092 3 6 2 2 0 8 6 9. E-mail braille@culturamazonas.am.gov.br. A luz através dos dedos. CD 2. Capa: Nossa Senhora de Lourdes, 150 anos das aparições. Geraldo Luiz Borges Ackman. 1. Ed. São Paulo, Paulinas, 2008. Bibliografia: ISBN 978, 85, 356, 2163, 1. Nota importante: esta obra foi preparada para ser lida, exclusivamente, por pessoas com deficiência visual. Salienta-se que qualquer outra utilização que se dê a este material é ilegal e o infrator arcará com as responsabilidades. CD 3. Índice. CD 4. Introdução. CD 5. O local das aparições. CD 6. Santa Bernadette, a Vidente. CD 7. As aparições de Lourdes. CD 8. Primeira aparição. CD 9. Segunda aparição. CD 10. Terceira aparição. CD 11. Quarta aparição. CD 12. Quinta aparição. CD 13. Sexta aparição. CD 14. Sétima aparição. CD 15. Oitava aparição. CD 16. Nona aparição. CD 17. Décima aparição. CD 18. 11ª aparição. CD 19. 12ª aparição. CD 20. 13ª aparição. CD 21. 14ª aparição. CD 22. 15ª aparição. CD 23. 16ª aparição. CD 24. 17ª aparição. CD 25. 18ª aparição. CD 26. A Mensagem da Virgem. CD 27. Pobreza. CD 28. Oração. CD 29. Conversão e Penitência. CD 30. A Água. CD 31. O Sentido das Aparições. CD 32. O Magistério da Igreja e as Aparições da Virgem em Lourdes. CD 33.
As celebrações do centenário das aparições CD 34. A celebração dos 150 anos das aparições de Lourdes CD 35. Oração preparatória para o Jubileu 2008 CD 36. Bibliografia CD 4. Introdução. Tendo em vista que em 2008 celebramos os 150 anos das aparições de Nossa Senhora Bernadette Soubirous, em Lourdes, França, este texto visa a motivar as pessoas devotas de Nossa Senhora a se prepararem para vivenciar este acontecimento significativo para toda a Igreja, pois as aparições têm encontrado um lugar especial na espiritualidade eclesial, mormente a mariana. De modo particular, Lourdes, por causa dos fenômenos extraordinários que lá aconteceram em 1858, e que culminaram com o reconhecimento oficial da autenticidade das aparições pelo bispo de Tarbes 4 anos mais tarde, no dia 18 de janeiro de 1862. E tais fenômenos continuaram acontecendo até os dias de hoje. Os milhões de peregrinos que lá acorrem todos os anos não buscam apenas uma experiência religiosa profunda, mas muitos procuram, também, a cura para seus males espirituais e físicos, o que faz com que o Santuário de Lourdes se torne um dos mais visitados do mundo, por ser lugar de convergência de peregrinações. Sem dúvida, Lourdes se tornou um lugar de referência para a devoção do povo católico. A cada ano são mais de 5 milhões de peregrinos que lá tentam encontrar ânimo para sua vida de fé. Entre esses peregrinos há muitos que buscam a cura para suas doenças. E lá, de fato, acontecem milagres autênticos, como demonstram os relatos dos agraciados, milagres que, posteriormente, são comprovados por estudos científicos. O presente livro começa fazendo um resumo dos momentos históricos mais significativos das aparições de Lourdes, para, em seguida, analisar o significado da mensagem de Nossa Senhora, assim como foi ouvida pela vidente e recebida pela Igreja. Além disso, deseja preparar o leitor para acompanhar, mesmo que espiritualmente, a celebração dos 150 anos das aparições de Imaculada Conceição a Bernadette Soubirous, assim, colher os frutos advindos da devoção mariana em geral e desta celebração em particular. Reprodução de uma das primeiras aparições, quando a notícia já se havia espalhado pelas cidades vizinhas a Lourdes e começam a chegar os primeiros grupos de peregrinos e curiosos. CD 5. O local das aparições. O local escolhido para esta particular manifestação divina foi a pequena cidade de Lourdes, situada nos Pirineus, no sul da França, em um recanto pouco habitado e pouco conhecido, dominada pelo seu castelo e que, em 1858, contava com 4.135 habitantes. A cidade possuía 5 moinhos, edificados ao longo do riacho Lataca. A primeira aparição deu-se no dia 11 de fevereiro de 1858, às margens do rio Gave. Foi aí que Nossa Senhora manifestou, de maneira direta e próxima, seu profundo amor para com a humanidade, aparecendo a uma menina de 14 anos chamada Bernadette Soubirous. A história da aparição começou quando Bernadette saiu, junto com a irmã Antoinette e a amiga Jeanne, em busca de lenha na gruta de Massabielle. Para procurar a lenha era necessário atravessar um pequeno rio, chamado Gave, mas, como Bernadette sofria de asma e não podia entrar na água fria, e as águas daquele riacho estavam muito geladas, ela não atravessou e ficou esperando, enquanto as duas companheiras foram para outra margem a fim de buscar a lenha. Nesse momento é que Bernadette experimentou o encontro com a Virgem Maria, embora ainda não soubesse disso. Essa experiência marcara a sua vida, como ela mesma descreveu. Senti um forte vento que me obrigou a levantar a cabeça. Voltei a olhar e vi que os ramos de espinos que rodeavam a gruta de Massabielle estavam se mexendo. Nesse momento, apareceu na caverna uma belíssima senhora, tão formosa, que, ao vê-la uma vez, dá vontade de morrer, tal o desejo de voltar a vê-la. E Bernadette continuou o seu relato. Ela vinha toda vestida de branco, com um cinto azul, um rosário entre seus dedos e uma rosa dourada em cada pé. Saudou-me inclinando a cabeça. Eu, achando que estava sonhando, esfreguei os olhos.
Mas levantando a vista vi novamente a bela senhora, que me sorria e me pedia que me aproximasse. Mas eu não me atrevi. Não que tivesse medo, porque quando alguém tem, ela vinha toda vestida de branco, com um cinto azul, um rosário entre seus dedos e uma rosa dourada em cada pé. Saudou-me inclinando a cabeça. Eu, achando que estava sonhando, esfreguei os olhos. Mas levantando a vista vi novamente a bela senhora, que me sorria e me pedia que me aproximasse. Mas eu não me atrevi. Não que tivesse medo, porque quando alguém tem medo foge, e eu teria ficado ali, olhando-a, toda a vida. Então, tive a ideia de rezar, e tirei o rosário. Ajoelhei-me. Vi que a senhora se persignava ao mesmo tempo que eu. Enquanto ia passando as contas, ela escutava as Ave-Marias sem dizer nada, mas passando também por suas mãos as contas do rosário. E quando eu dizia glória ao Pai, ela dizia também, inclinando um pouco a cabeça. Terminando o rosário, sorriu para mim outra vez e, recuando para as sombras da gruta, desapareceu. Entre os dias 11 de fevereiro e 16 de julho de 1858 houve 18 aparições. No dia 25 de março, aquela a quem Bernadette chamava de Aqueró, no dialeto francês, revelou-lhe o nome, Imaculada Conceição. É a esta jovem, que será canonizada em 1933, que Nossa Senhora revela a sua mensagem, caracterizada pela sobriedade das palavras. E na gruta de Massabielle, local das aparições, brotou inesperadamente uma fonte de água, cavada por Bernadette por ordem da Virgem. Desde então, é um lugar de referência de inúmeros milagres, comprovados por cientistas e reconhecidos pela Igreja. Em 1876, foi edificada ali a atual Basílica, um dos locais de peregrinação do mundo católico. Assim, Lourdes tornou-se um dos lugares de maior peregrinação do mundo, para onde milhões de pessoas se dirigem todos os anos, onde muitos doentes já foram curados em suas águas milagrosas. A festa de Nossa Senhora de Lourdes é celebrada no dia de sua primeira aparição, 11 de fevereiro. Retrato retocado de Bernadette feito na época das aparições. CD 6. Santa Bernadette, a vidente. Para ser protagonista de sua manifestação, Deus escolheu Bernadette Soubirous, uma jovem simples, humilde e com pouca instrução, que vivia, de favor, com os pais e irmãos, em um pequeno cômodo abandonado, em extrema pobreza. Na época, seu pai tinha como ofício recolher lixo do hospital. A história de Bernadette começa no Moinho de Bole, o penúltimo dos 5 moinhos do Riacho Lataca. Em 1 de julho de 1841, morre Justin Castellot, o moleiro, em um acidente de charrete na estrada de Pouet-Ferré, deixando a viúva, Claire, sozinha com 4 filhas e um filho. Como ela necessitava encontrar um homem para continuar o negócio e terminar de pagar a dívida pela aquisição do moinho, convidou François Soubirous, 34 anos e ainda solteiro, empregado do moinho ao lado, o moinho Latour, para namorar sua filha mais velha, de nome Bernarde, então com 17 anos. Depois de uma longa demora, Claire exigiu dele uma resposta. François respondeu que queria casar com Louise, porque era por ela que estava apaixonado. O problema é que a filha mais nova não poderia casar antes da mais velha. Enfim, após conversações, a mãe permitiu o casamento. Contudo, a mãe de François morreu no dia 21 de outubro, e eles decidiram casar somente no civil, o que aconteceu no dia 19 de novembro de 1842, esperando dias melhores para o casamento religioso, que, enfim, foi celebrado em 9 de janeiro de 1843. Então, François assumiu o moinho de Bole. O casal foi morar no moinho da família Castellot. François e Louise Castellot, pais de Bernadette. No dia 7 de janeiro de 1844, 2 horas após o meio-dia, nasceu a primeira filha do casal, no moinho de Bole. Ela recebeu o nome de Marie Bernarde, mas será conhecida como Bernadette, de acordo com o dialeto patois.
2 dias depois, justamente no dia do primeiro aniversário de casamento de seus pais, ela foi batizada no batistério de granito pelo pároco de Lourdes, Padre Dominique Fourgues, no mesmo local onde, ainda hoje, os habitantes da cidade de Lourdes são batizados. Os padrinhos foram Jean-Marie Vedere, 11 anos, que se tornaria sacerdote, e Jeanne, 14 anos. O pároco deu-lhe o nome de Marie Bernarde, embora o pai tivesse registrado como Bernarde Marie. Contudo, o padre manteve o nome dado durante o batismo como que para colocá-la sob a proteção da Virgem Maria. Mais tarde, ela será chamada pelo diminutivo, Bernadette. Desde pequena, a saúde de Bernadette era bem delicada por causa da falta de alimentação e do estado lamentavelmente pobre da casa onde moravam, que beirava a insalubridade. Nos primeiros anos, foi acometida de cólera, que a deixou enfraquecida. Em seguida, por causa do clima de frio intenso do inverno, ela adquiriu, aos 10 anos, uma asma, que lhe causou muito sofrimento ao longo da vida. O pai de Bernadette era um homem forte e habituado ao trabalho, mas com pouco tino para administrar seus negócios. Tal característica o impediu de ter bons rendimentos como moleiro. A situação financeira da família se deteriora. A mãe, Louise Castellot, loira, de olhos azuis, possuía traços delicados e gênio muito agradável. Bernadette tinha 3 irmãos, Toinette, Jean-Marie e Justin. Em 1852, os Soubirous começaram a enfrentar a falta de dinheiro decorrente da má administração do moinho. Entre os motivos, que foram muitos, estava a compaixão que eles sentiam pelos que não pagavam as contas, e, por causa disso, muitas vezes, não se recusavam a adiantar-lhes a farinha por conta da próxima colheita. Todos os fregueses que traziam trigo para moer, ou que levavam a farinha, eram muito bem tratados pela moleira, que lhes servia vinho, queijo e até bolo. Ninguém fazia economia. Sem vaidade, mas por excesso de bondade, ofereciam o máximo a todos os visitantes, tratando-os como se fossem membros da própria família. Isso resultou no afastamento dos clientes bons, aqueles que pagavam regularmente suas contas, porque, ao observar aquele desperdício, prenunciaram um péssimo desfecho para o negócio do Sr. François e ficaram receosos de, involuntariamente, serem também prejudicados por um possível futuro desastre comercial. O resultado não podia ter sido outro. Com o crescente aumento das despesas e a diminuição do faturamento, as contas do moinho começaram a dar prejuízos. Em 1854, o pai de Bernadette vendeu o moinho para pagar as dívidas e procurou um emprego para poder sobreviver. Em 1855, convidada por uma tia, Bernadette foi morar em sua companhia, para ajudá-la num pequeno restaurante e nos serviços caseiros. Isso, de certa forma, foi bom para os pais, porque lhes aliviou o orçamento. Era uma boca a menos para alimentar. Mas tudo isso trouxe pouco resultado, já que, em 1856, por causa do desemprego na região, os Soubirous não conseguiram pagar o aluguel da casa na rua Rives, onde moravam, e foram despejados. Para saldar a dívida contraída, tiveram de deixar algumas peças do mobiliário, que, aliás, já era pequeno. Como não tinham local para morar, porque ninguém queria alugar-lhes uma casa, François foi procurar um primo, André Sajous, que tinha recebido de herança de um tio, chamado Tailade, o prédio da antiga cadeia municipal, o caixote, calabouço, que estava abandonado, mas onde ele também morava, com a esposa e 5 filhos, na parte superior. Sobrava um espaço no piso térreo, o resto do chão, que era alugado para uns espanhóis todos os anos. Era um lugar pequeno, mal cheiroso, imundo e sombrio, onde eram recolhidos os presos. Depois, o local foi abandonado por causa da fachada do caixote, calabouço, insalubridade. E foi lá que François Soubirous foi morar com a família. Assim, em um cômodo de 3 metros por 4, arrumaram como podiam as camas, armários e os utensílios de cozinha. Ali mesmo cozinhavam e dormiam. Por essa ocasião, Bernadette já tinha voltado para junto de seus pais e irmãos.
Na umidade daquele local, periodicamente sua asma crônica manifestava-se em acessos violentos de tosse, que a deixavam quase sem fôlego. Ela frequentava a escola, mas tinha dificuldade em aprender. Estava recebendo instrução religiosa e sendo preparada para a primeira Eucaristia pelas religiosas da escola. Ela deveria ter feito a sua primeira Eucaristia no dia 14 de junho de 1857, mas não o fez porque foi reprovada. Somente no dia 3 de junho do ano seguinte é que comungou pela primeira vez, quase já ao final das aparições. Ela foi admitida à Eucaristia por ser piedosa, não por ter adquirido mais conhecimento. Em 16 de junho de 1858, data da última aparição de Nossa Senhora, até 4 de julho de 1866, quando iniciou sua viagem para entrar no convento de Saint-Judard, em Nevers, ela viveu com a família e conviveu com as irmãs que cuidavam do hospício, na sua cidade. Lá funcionava uma espécie de escola gratuita. Foi ali que Bernadette adquiriu um pouco de instrução, exercitou um importante apostolado junto aos doentes internos. Contudo, esse foi um período difícil de sua vida, porque ela era solicitada e importunada em todos os momentos por curiosos e por pessoas que queriam vê-la, conseguir seu autógrafo, assim como tocar e fazer perguntas. Inicialmente, a vidente de Lourdes preferiu continuar ao lado dos pais e irmãos. Com o passar dos meses, o sempre crescente número de visitantes fez com que ela sentisse a necessidade de isolar-se para poder trabalhar e assim ser, de alguma forma, útil e não ficar apenas como um objeto de admiração pública. Por esse motivo ela começou a pensar em ingressar em um convento. Havia, porém, outros problemas que interferiam e dificultavam a sua decisão. A asma crônica, a pobreza, que a impedia de ter um dote, e a falta de instrução. Mesmo assim, ela decidiu ingressar na vida religiosa. Apesar de diversas congregações religiosas a quererem em seu seio, ela escreveu para Nevers, pedindo autorização para entrar no convento. Recebeu uma resposta positiva. Por isso, no dia 7 de julho de 1866, às 22h30, Bernadette chegava à estação ferroviária de Nevers, acompanhada de mais duas postulantes, Maria e Leontina, e de duas superioras da comunidade, para iniciar o noviciado. Bernadette encontrou em sua vida de religiosa consagrada as dificuldades naturais de toda pessoa que recebe graças especiais em sua vida. Como vidente, ela enfrentou o que o ciúme pode causar, apesar de sua humildade, simplicidade e modéstia e, mesmo, timidez e pouca instrução. Contudo, ela encontrou forças para superar todas as dificuldades e sofrimento, com um grande amor ao próximo, um perseverante espírito de disciplina e uma obediência inigualável. Ela acatava as decisões e as ordens das superioras com respeito, mesmo que denotassem, às vezes, um excesso de rigor, ou que fossem ofensivas, aceitando-as sem discuti-las, com um sorriso singelo. Em seus primeiros anos de vida conventual, na convivência com as irmãs, ela sofreu muito, não somente pela falta de saúde, mas também por causa da Madre Superiora do lugar, que não acreditava em suas doenças, até mesmo dizendo que ela coxeava a perna não pelo tumor que tinha, mas para chamar a atenção. Dessa forma, sua vida, após as aparições, foi marcada por enfermidades, padecimentos e humilhações, que fizeram com que ela crescesse em santidade. O trabalho escolhido para ela foi, além da oração, o de auxiliar na enfermaria da casa-mãe. Com a morte de irmã Marta, enfermeira-chefe, em 8 de dezembro de 1872, Bernadette, por iniciativa própria, assumiu a responsabilidade da enfermaria, sem nomeação das superioras, tomando para si todas as tarefas e atribuições da função. Ela organizou a enfermaria, colocando rótulos nos frascos dos remédios e escrevendo as fórmulas e as diversas doses. Desse modo, ela realizava as suas tarefas, por mais simples que fossem, com capricho e interesse, além de dispensar atenção e carinho a todos que necessitavam de seus serviços. Após 11 anos de votos anuais, começou a preparar-se para os votos perpétuos, participando do retiro pregado pelo padre Rabussier, jesuíta.
Enfim, no dia 22 de setembro de 1878, pronunciou seus votos perpétuos. Sua voz era firme sem afetação, comprometendo-se, por toda a vida, a praticar a pobreza, a castidade e a obediência. Ela sentiu muito a morte dos pais. A da mãe ocorreu primeiro, no dia 8 de dezembro de 1866, quando Louise tinha apenas 41 anos e Bernadette mal havia entrado no convento. Seu pai faleceu no dia 4 de março de 1871. A notícia chegou-lhe através de um telegrama. Em ambos os momentos, chorou muito, manifestando profunda saudade deles, mas, em seguida, bendisse a Deus. Dias depois da morte do pai, escreveu a Maria, sua irmã: venho chorar contigo. Fiquemos, no entanto, submissas, embora bem desgostosas, à mão paternal que nos bate tão duramente há algum tempo. Levemos e beijemos a cruz. Durante 9 anos sofreu de uma doença dolorosa, vivendo, praticamente, na enfermaria do convento. Quando lhe chegavam os ataques agudos, exclamava: o que peço a Nosso Senhor não é que me conceda a saúde, mas que me conceda valor e fortaleza para suportar com paciência minha enfermidade. E acrescentou: para cumprir o que recomendou a Santíssima Virgem, ofereço meus sofrimentos como penitência pela conversão dos pecadores. Quando lhe faltava pouco tempo para morrer, um bispo foi visitá-la dizendo que estava a caminho de Roma. Pediu a Bernadette que escrevesse uma carta ao Santo Padre, solicitando a ele uma bênção especial, carta que ele, bispo, levaria pessoalmente. Bernadette, com mão trêmula, escreveu: Santo Padre, quanto atrevimento, que eu, uma pobre irmãzinha, escreva ao Sumo Pontífice. Mas o senhor bispo mandou que o fizesse. Peço uma bênção especial para esta pobre doente. Ao voltar da viagem, o bispo trouxe uma bênção especialíssima do Papa e um crucifixo de prata como presente do Santo Padre. Em 3 de junho de 1873, Bernadette teve uma recaída muito séria. Ninguém duvidava de que iria morrer. Recebeu a unção dos enfermos pela 3ª vez. No entanto, dias depois, melhorou e voltou a rir e a ter disposição para o trabalho. Em 11 de dezembro de 1878, deitou-se definitivamente na sua capela branca, como ela chamava o seu leito na sala da enfermaria, porque ele possuía um grande cortinado que o envolvia. Colocou perto de si a imagem de São Bernardo de Claraval, seu padrinho de batismo. Padre Fevre, seu último confessor e que constantemente estava em sua companhia, enumerou-lhe as enfermidades. Uma asma crônica, dilacerante do peito, acompanhada de vômitos de sangue que duraram 2 anos. Tinha aneurisma, uma forte dor no estômago, um tumor no joelho. Enfim, durante os 2 últimos anos, uma destruição progressiva dos ossos fez com que ela sofresse muito, de forma que seu pobre corpo era o receptáculo de todas as dores. Também formaram-se, nos seus ouvidos, abscessos que a afligiram com uma surdez parcial, sendo-lhe muito custosa e cessando apenas algum tempo antes da sua morte. A partir de seus votos perpétuos, em 22 de setembro de 1878, os sofrimentos redobraram de intensidade e não cessaram a não ser com a morte. A sua ambição, que escondia e não permitia que as pessoas soubessem, era o imenso desejo de ser uma vítima para o coração de Jesus. Em 28 de março de 1879, recebeu o sacramento da unção dos enfermos pela 4ª vez, afirmando: curei-me todas as vezes que a recebi. Depois do santo viático ministrado pelo Padre Fevre, disse: minha querida madre, peço-lhe perdão por todos os sofrimentos que lhe causei, com minhas infidelidades na vida religiosa, e também peço perdão às minhas companheiras pelos maus exemplos que lhes dei, sobretudo com o meu orgulho. Em 16 de abril de 1879, poucos meses após seus votos perpétuos, estando muito mal de saúde e tendo apenas 35 anos, exclamou emocionada: eu vi a Virgem. Sim, eu a vi. Que formosa era! E, depois de alguns momentos de silêncio, disse emocionada: rogai, Senhora, por esta pobre pecadora.
Por fim, às 15, morreu Bernadette, depois de um intenso e penoso sofrimento que seus diversos males lhe impuseram. Pouco antes de morrer, ela fez um grande sinal da cruz, pegou o copo contendo a bebida fortificante que lhe apresentaram e tomou por 2 vezes algumas gotas, apertou o crucifixo sobre seu coração e, inclinando a cabeça, entregou docemente sua alma. Uma imensa multidão assistiu aos funerais de Santa Bernadette. Ela começou a conseguir graças de Deus em favor dos que lhe pediam ajuda. 30 anos mais tarde, seu cadáver foi exumado e encontrado em perfeito estado de conservação. Alguns anos depois, pouco antes de sua beatificação, acontecida em 12 de junho de 1925, foi feito um segundo reconhecimento do corpo, que continuava intacto, e assim permanece até os dias de hoje. Santa Bernadette foi canonizada em 8 de dezembro de 1933, pelo Papa Pio XI. 2 milagres foram apresentados pela Congregação dos Ritos e considerados autênticos: a cura de Dom Alexis Lemaitre, arcebispo de Cartago, e da irmã Mari de Sanfideli, das Irmãs do Bom Pastor. Bernadette viveu como manda o Evangelho e ofereceu exemplos de vida para todas as ocasiões e para o mundo viver o conteúdo da mensagem divina recebida por ela na Gruta de Massabielle: pobreza, oração e penitência. O seu encanto transparece mais visível e brilhante nos milagres que ocorreram por sua intercessão e que fizeram com que ela fosse proclamada santa antes mesmo de ser canonizada. Seu corpo incorrupto ainda pode ser visitado no convento de Nevers, dentro de um féretro de cristal. A festa litúrgica da santa é celebrada no dia 16 de abril. Na entrada da Basílica da Imaculada Conceição, está gravada em mármore a declaração solene de Dom Laurence, bispo de Tarbes: julgamos que a Imaculada Maria, Mãe de Deus, apareceu realmente a Bernadette Soubirous, em 11 de fevereiro de 1858 e nos dias seguintes, por 18 vezes, na Gruta de Massabielle, perto da cidade de Lourdes, que está revestida de todas as características de verdade, e que os fiéis têm fundamento em tê-la como certo. Foto de Bernadette à época das aparições. CD 7. As aparições de Lourdes. A história das aparições de Nossa Senhora em Lourdes é muito curiosa. Ela apareceu, pela primeira vez, a Bernadette, uma jovem, quase ainda menina, de 14 anos, pobre, tímida e analfabeta, no dia 11 de fevereiro de 1858. As aparições deram-se na França justamente na época em que o país vivia o auge do iluminismo, que apregoava a supremacia da razão, parecendo desafiar o racionalismo da época. As certezas como que desapareceram diante de um episódio ao mesmo tempo simples e profundo, que apontava para a fé na ação de Deus no mundo. Em poucos dias, a Virgem voltou a aparecer a Bernadette no mesmo lugar e disse-lhe: vem aqui durante 15 dias seguidos. Bernadette prometeu-lhe que viria, e a senhora expressou-lhe: eu te prometo que serás muito feliz, não neste mundo, mas no outro. Ela teve de enfrentar muitas contrariedades por causa das aparições. O descrédito por parte até de seus familiares, interrogatórios, inveja e proibição de ir à gruta. Contudo, a notícia das aparições correu por todo o povoado, e muitos iam à gruta crendo no ocorrido, embora outros zombassem disso. As 18 aparições aconteceram como se descreve a seguir. CD 8. Primeira aparição. É o dia 11 de fevereiro de 1858, uma quinta-feira. A família Soubirous acorda. A mãe prepara a magra refeição matinal. Ela se dá conta de que falta lenha. Então, as filhas Toinette, 11 anos, e Bernadette, mais a amiga, Jeanne Ballon, vão até o rio Gave para apanhar lenha a fim de a mãe preparar a frugal refeição da família. Bernadette tinha passado mal a noite por causa da asma que a acometia. Apesar disso, ela preferia trabalhar e sair, porque o ar de fora era melhor do que o do lugar onde moravam naquele momento. Foram procurar lenha ao longo do rio Gave e caminharam até se depararem com a gruta, de nome Massabielle, Rocha Velha, ou Massabielle, como se diz agora. As duas atravessaram o rio, mas Bernadette não, atendendo às recomendações da mãe. A asma impediu de pegar lenha na outra margem.
Naquele momento, Bernadette ouviu um ruído, como se fosse um pé de vento. Ao olhar melhor, ela percebeu uma luz na parte escura da gruta. Na luz, Bernadette viu uma jovem vestida de branco, que se voltou para ele e sorriu e, com um gesto de acolhida, pareceu convidá-la a se aproximar. Contudo, Bernadette permaneceu imóvel, observando. Ela não quis acreditar no que estava vendo e esfregou os olhos. Mas era verdade. Ela estava vendo uma jovem, que continuava lá. Então, Bernadette teve a ideia de rezar o terço. Mas não conseguiu. Sua mão pendeu e ela não foi capaz de traçar o sinal da cruz. Começou a tremer. Para sua surpresa, a jovem que ela via estava com o terço nas mãos e iniciou o sinal da cruz. Bernadette, enfim, pôde fazer o mesmo. Sentiu uma grande alegria e pôs-se de joelhos. O tempo passou sem ela perceber. A fadiga e a inquietude que sentia sumiram, dando lugar a uma sensação de bem-estar. Quando a recitação do terço acabou, a jovem senhora desapareceu, como uma nuvem que se dissipa. Nesse ínterim, as duas meninas retornaram e viram Bernadette rezando. Pensaram que seria melhor se ela tivesse ido rezar na igreja e não naquele lugar. Já se haviam passado 45 minutos. Bernadette disse-lhes que a água estava doce e não mais fria. Jeanne se impacientou, porque Bernadette não fizera seu feixe. Bernadette começou a juntar lenha para recuperar o tempo perdido. Enquanto isso, as duas meninas, sua irmã e sua amiga, divertiam-se diante da gruta, após terem conseguido lenha suficiente para a levarem para casa, para que a mãe de Bernadette pudesse preparar a refeição. Bernadette não participava, pois estava tomada de vista do rio. Gave silêncio respeitoso pelo local, como se fosse uma igreja. Ela, então, perguntou para as duas: "Vocês não viram nada?" Elas perguntaram-lhe o que tinha visto, mas Bernadette desconsiderou a pergunta. Então, prepararam-se para voltar para casa, cada uma com seu feixe de lenha. Bernadette não consegue ficar sem perguntar novamente: "Vocês não viram nada?" Elas responderam que não e dirigiram-lhe a mesma pergunta. Bernadette não disse nada. Entretanto, já havia falado demais. Toinette insistiu, porque começou a suspeitar de alguma coisa. Jeanne, de forma agressiva, dizia que ela não havia visto nada, só não quis ajuntar lenha. Então, colocaram os feixes na cabeça e começaram o caminho de volta para casa. Toinette, no caminho, perguntou novamente. Bernadette se calou. A outra insistiu novamente. Enfim, prometeu não contar nada a ninguém, nem mesmo para a mãe. Bernadette contou. A irmã, por sua vez, deixou-se tomar pelo ciúme e se encolerizou, dizendo não acreditar. Bernadette se declarou cansada durante a caminhada para casa e disse que gostaria de voltar para Massabielle. Ao entrarem em casa, no entanto, Toinette contou para a mãe o que Bernadette lhe havia narrado. A mãe pediu que Bernadette contasse o que havia visto. Mas a menina não conseguiu, pois as palavras não lhe saíram da boca. Sua mãe disse-lhe que ela havia se enganado e que não havia visto mais do que uma rocha branca. Mas ela reafirmou o que havia dito e disse que era uma figura bonita. A mãe proibiu-a de voltar à gruta e o pai confirmou a proibição. Louise afirmava que devia ser alguma alma de um familiar que estava no purgatório. E concluiu dizendo que era preciso rezar a Deus. Após o minguar do jantar, a família começou a rezar. No momento de rezar concebida sem pecado, Bernadette começou a chorar, mas, em seguida, se acalmou por causa da alegria que havia sentido pela manhã, ao ver a jovem branca na gruta. A mãe ficou intrigada e perguntou-lhe o que havia acontecido. Mas ela nada respondeu, embora ainda estivesse repleta da alegria que havia sentido durante a manhã. No dia seguinte, Bernadette manifestou o desejo de voltar à gruta. Contudo, sua mãe não permitiu, embora tivesse ficado apreensiva ao se perguntar sobre o que estava acontecendo com a filha. No dia 13 de fevereiro, Marie Fourcade, 12 anos, após as aulas, foi sozinha até a gruta, levada pela curiosidade. Lá chegando, viu duas coisas que lhe chamaram a atenção.
Um pouco de água que se perdia na lama, no fundo da gruta, à esquerda, e uma mancha avermelhada. Ela se perguntou o que poderia ser aquilo, mas, como a noite se aproximava, foi-se embora e não pensou mais no assunto. Na mesma hora, o padre Pomian começou a atender confissões e Bernadette, ao se confessar, contou para ele que havia visto uma figura ou imagem de uma dama vestida de branco. O sacerdote disse-lhe para ela não dar importância nem se fixar no acontecido. Mas ela falava mais alto, na medida em que adquiria confiança, e foi narrando para o padre o que havia acontecido. O padre ficou perplexo e pediu autorização para falar com o pároco sobre o acontecimento. Ao encontrar o padre Peiramale, contou-lhe tudo. Padre Peiramale, por sua vez, escutou distraidamente e respondeu que era necessário esperar. E continuou sua conversa com o carroceiro friamente. CD 9. Segunda aparição. A segunda aparição aconteceu no domingo, dia 14 de fevereiro de 1858. Antes da missa paroquial das 10 horas, as meninas se concentraram na praça da igreja, e falavam que Bernadette havia visto alguma coisa na gruta de Massabielle. Toinette, Thérèse Clouroal e Catherine Mingot provocaram Bernadette para ir até a gruta. Como ela estava proibida de o fazer, acorreram à mãe, que, por sua vez, respondeu que a licença dependia do pai. Ele, inicialmente, proibiu, mas, depois, seguindo a opinião de Cazenave, seu patrão, autorizou. O senhor Cazenave disse-lhe que as meninas iriam apenas rezar o terço e não fariam nada de ruim. Começaram a caminhar na direção da gruta. Ao chegarem à igreja, pegaram água benta. A elas juntaram-se mais, formando um grupo de quase 12 meninas. Caminharam divididas em 2 grupos. As menores acompanhavam Bernadette e as maiores caminhavam sozinhas, um pouco mais atrás. Ao chegarem, ajoelharam-se, fizeram o sinal da cruz e começaram a rezar o rosário. Todas estavam em grande expectativa. No decorrer da segunda dezena, Bernadette percebeu a claridade. Estremece imperceptivelmente, e diz: "Eis a claridade." Passados alguns instantes, disse novamente: "Ela." O terço passou para o braço direito. Ela jogou água benta na imagem que via, pensando que, se era de Deus, não se importaria. Se não era, fugiria. A dama de branco sorriu e inclinou a cabeça. Bernadette disse que a senhora olhava para elas, mas as outras meninas não enxergavam nada. A inquietude tomou conta do grupo. Então, Jeanne Ballon subiu a encosta e jogou uma pedra lá de cima, porque pretendia assustar as colegas que a tinham deixado para trás. As meninas fogem amedrontadas. Mas a pedra passou rente a Bernadette, que, porém, não se movimentou e não percebeu nada do que estava acontecendo ao seu redor. Encontrava-se absorta pela visão e esquecera o mundo exterior. Começaram a falar com ela e ela não respondia nada, permanecendo ajoelhada e com as mãos postas. As meninas tentaram movê-la, mas não conseguiram. Tentaram arrastá-la, fracassando em seu intento, porque ela estava muito pesada. Então, assustadas, foram pedir socorro. A mãe do moleiro Nicolau, do moinho de Savi, Jeanne Sarral Nicolau, e sua irmã, Jeanne Marie, que passeavam ao pé da encosta, deram-se conta da situação. Subiram e tomaram um atalho até a gruta. Tentaram chamar Bernadette, mas sem sucesso. Ela continuava ajoelhada, com os olhos abertos e com o terço entre os dedos. Sorria e seu rosto era belo. Mas ninguém via nada na gruta. Então, apelaram para Nicolau, o moleiro, que, ao chegar à gruta, contemplou o rosto de Bernadette, tomado por uma beleza tal que ele disse nunca ter visto igual. Ele tentou pegá-la nos braços para retirá-la dali, mas ela resistiu. Sua respiração estava um pouco acelerada. Ele entendeu que ela queria permanecer. Mas levaram na força. Ele contemplou o rosto transfigurado de Bernadette. Às vezes, olhavam para a gruta. Toinette sentiu-se culpada pelo que aconteceu. No caminho, Bernadette voltou a si e se deu conta de que a carregavam, mas sentiu algo novo em seu coração, que ela não soube explicar o que era. Ao chegar em casa, foi repreendida pela mãe, que quis bater nela.
As pessoas que presenciaram a aparição e viram o semblante de Bernadette defenderam-na da ira da mãe. Então, essa ira se converteu em lágrimas, e a mãe sentiu-se, por fim, inconsolável. A história se espalhou pela pequena cidade. Contudo, muitos consideraram o episódio nada mais do que peraltice de garotas. No dia seguinte, Bernadette foi à escola, sendo advertida severamente pela Madre Superiora, que lhe pediu para terminar com a brincadeira, porque tudo não passava de ilusão. Irmã Anastásia, a mais severa das irmãs, deu-lhe uma bofetada, quando Bernadette passava, dizendo-lhe que deixasse de bancar a engraçada e que, se ela voltasse à gruta, seria posta de castigo. Contudo, Bernadette esforçou-se e sorriu para a irmã. No dia 16 de fevereiro, ela foi interrogada pela senhora Millet. CD 10. Terceira aparição. No dia 18 de fevereiro, acompanhada por Jeanne Marie Millet e Antoinette Perret, Bernadette foi à gruta. Quando chegaram, ela ficou ladeada pelas duas mulheres, Antoinette à esquerda e Madame Millet à direita, que intentavam ver a senhora de branco. Elas queriam perguntar o que ela queria e o que ela desejava que fosse escrito. Apenas haviam começado a rezar o terço, a aparição aconteceu. Bernadette acompanhou a oração de acordo com o ritmo da senhora de branco, enquanto as duas mulheres seguiram o seu próprio ritmo. Antoinette pegou uma folha e uma pena para escrever. Bernadette avançou mais para dentro da gruta e foi para a direita. De acordo com a recomendação que havia recebido, Bernadette perguntou o que a dama queria e o que desejava que fosse escrito. A dama de branco, Aquiró, como Bernadette passa a referir-se a ela daí em diante, sorriu e respondeu que não era necessário. Foi a primeira vez que Bernadette escutou a voz da senhora de branco. E a sentiu como uma voz fina e doce. A senhora pediu a Bernadette para vir durante 15 dias de até a gruta. Bernadette, feliz e surpresa com tanta deferência, respondeu que sim. E a senhora de branco acrescentou: eu não posso prometer felicidade para esta vida, mas para outra. Madame Millet quis que ela perguntasse se podiam acompanhá-la. Bernadette disse que sim, pois nada impedia. CD 11. Quarta aparição. No dia seguinte, sexta-feira, 19 de fevereiro, às 6 horas, ao começar a aparição, Bernadette ficou lívida, a ponto de as mulheres pensarem que ela iria morrer. A luz da vela mostrava assim o rosto de Bernadette, que, aos poucos, recobrou sua cor natural. Apesar disso, não aconteceu nada a ela, e, como das outras vezes, Aquiró sorriu e não disse nada. CD 12. Quinta aparição. A quinta aparição ocorreu no dia 20 de fevereiro, sábado. Como das vezes anteriores, ainda estava escuro quando o grupo se dirigiu para a gruta. Bernadette colocou-se de joelhos. Após 3/4 de hora, moveu a cabeça em direção ao nicho da gruta. A aparição começava. E seu rosto foi tomado pela alegria. Depois de outros 3/4 de hora, levantou-se, com um semblante carregado de tristeza. A aparição terminara. Questionada sobre o que havia acontecido, respondeu que Aquiró não havia dito nada. As pessoas voltaram para a cidade ainda com a sensação do que haviam vivenciado na gruta. Contudo, a família Soubirous estava perplexa. CD 13. Sexta aparição. A sexta aparição aconteceu no domingo de manhã, dia 21 de fevereiro. Ainda escuro, às 6 horas, Bernadette se dirigiu para a gruta, acompanhada por, aproximadamente, 100 pessoas, que presenciaram seu êxtase. Durante a aparição, Aquiró, lançando um olhar de tristeza sobre a multidão, disse a Bernadette: é necessário rezar pelos pecadores. Uma senhora, chamada Elisa Latapie, disse que não era a Virgem Maria que aparecia para Bernadette, mas as almas do purgatório. Naquele dia Bernadette compareceu diante do padre Penny. Após, foi conduzida diante do comissário, que a interrogou com severidade e ameaçou de colocar na prisão. Ela respondeu ao interrogatório do comissário com coragem, corrigindo quando ele escrevia o que ela não havia dito. Apesar da ameaça de prisão, ela continuou a ir até a gruta de Massabielle. No dia 22 de fevereiro, o pai a proibiu de ir à gruta.
Ela obedeceu, apesar da força irresistível que a impelia a ir até lá. Não houve aparição. Edifício do Comissariado de Polícia de Lourdes hoje. A porta principal é a mesma pela qual passou Bernadette quando chamada para ser interrogada. CD 14. Sétima aparição. Na tarde do dia anterior, havia sido combinado que ela iria retornar à gruta. Por isso, no dia seguinte, às 5h30, acompanhada de Jean-Baptiste Estrade, que tinha a intenção de dar um basta à comédia de gruta, como se referiu ao que estava acontecendo, Bernadette se dirigiu à gruta. Meia hora depois, chegaram ao local. Era 23 de fevereiro. Lá já se encontrava uma centena de pessoas, especialmente as mulheres do povo. Estavam ajoelhadas e com o terço nas mãos. Rezavam como se fosse a Virgem Maria aparecendo para Bernadette. O clima era de calma, silêncio e recolhimento. Tinham água benta e velas. Além do Sr. Estrade, encontravam-se na gruta o Sr. Dufo, membro do Conselho da Ordem dos Advogados e conselheiro municipal, o Sr. Dozous, médico, e o Sr. de Lafitte, intendente militar aposentado, chefe de uma das primeiras famílias do país. Ainda o capitão Duplessis, usando sua farda oficial, comandante do anexo de Visens. Bernadette chegou, ajoelhou-se e pegou seu terço. O Sr. Estrade estava atento. Quando ela terminou a primeira dezena, rezava com menos regularidade. A alegria pareceu prender-lhe a respiração, imobilizando sua oração. O grande sinal da cruz que ela fez interrompeu-lhe a oração. Ela falava, mas não se entendiam as suas palavras. Parecia dizer sim e não com a cabeça. Ela intercalava momentos de tristeza e de alegria, não se dando conta da realidade que a cercava. A aparição durou 1 hora. O Sr. Estrade estava atônito, dominado pelo que presenciou. Ele percebeu algo estranho que aconteceu durante a aparição. O segundo dedo da mão de Bernadette não se queimou com o fogo da vela que ela segurava, apesar de ter permanecido durante vários minutos sob a chama da vela. Ao final, ele testemunhou que chegou à gruta incrédulo e se retirou crédulo. A certeza de que Bernadette não estava fazendo brincadeira, mas, ao contrário, que o que estava acontecendo era algo sobrenatural, começou a tomar conta de todos, principalmente por causa da atitude de receptividade das pessoas de maior influência na cidade. CD 15. Oitava aparição. A oitava aparição aconteceu na quarta-feira, 24 de fevereiro. Quase 300 pessoas estavam na gruta com a finalidade de presenciar a aparição a Bernadette. Ela chegou e se pôs de joelhos, acendeu uma vela e se persignou, com um recolhimento contagiante. Quando a primeira dezena chegou ao fim, aconteceu algo de extraordinário. Ela, novamente, ficou lívida, a ponto de algumas pessoas pensarem que iria morrer. Mas ela sorriu e, após 5 ou 6 minutos, seu sorriso doce foi substituído por uma inquietude. A cor da face voltou e ela permaneceu com uma atitude tristonha. Em seguida, foi da parte exterior para a cavidade interior da gruta repetidas vezes, enquanto a alegria e a tristeza se alternavam em seu semblante, dando a entender que eram fruto da modificação de seu êxtase. Por fim, ela saudou 3 vezes, escutou e disse sim e não. No caminho de volta à cidade, ela respondeu à indagação sobre o que havia conversado com Aqueró. Replicou que a senhora havia dito penitência e que era para rezar pela conversão dos pecadores, colocando-se de joelhos e beijando a terra em penitência pelos pecadores. A notícia se espalhou pela cidade de Lourdes. O pedido de Aqueró para Bernadette encontrou acolhida na cidade. CD 16. Nona aparição. No dia seguinte, quinta-feira, 25 de fevereiro, durante a nona aparição, o extraordinário foi Bernadette ter caminhado de joelhos como se fosse com os pés, de tempo em tempo beijando a terra, porque Aqueró repetia para ela: penitência, penitência, penitência. Em seguida, Aqueró lhe disse: vai tomar água da fonte. Inicialmente, ela pensou que lhe pedia para tomar água do rio Gave, mas Aqueró lhe indicou que procurasse no chão, dentro da própria gruta. Bernadette começou a escavar, e a terra se abriu e dela começou a brotar água.
Bernadette cavou mais um pouco, até que, na quarta vez, foi possível apanhar água com as mãos e beber dela. Desde aquela data até hoje, o manancial jorra água sem cessar, continuamente, vários litros por dia. Jeanne Montat foi a primeira a encher uma garrafa com a água da fonte da gruta e a levar para casa. A partir de então, o povo começou a levar garrafas daquela água para casa, como acontece até os dias de hoje. É uma água prodigiosa, um veículo de muitos milagres e graças derramadas sobre aqueles que se dirigem a Lourdes. De modo particular, a água é uma espécie de remédio para milhares de doentes que têm encontrado cura milagrosa para suas doenças. A fonte da aparição. Atualmente, está protegida por um vidro, cristal espesso. Nesta mesma aparição, Bernadette comeu erva do campo. Questionada sobre o sentido disso, ela não soube responder. Lembrou-se da ordem de beijar a terra em penitência pelos pecadores. Novamente, Bernadette foi convocada para se apresentar perante o procurador imperial na tarde daquele dia. Quando o interrogatório chegou ao fim, ele leu para ela o que havia escrito, e Bernadette corrigiu várias frases, porque não correspondiam ao seu depoimento, mas sim ao que o procurador queria que constasse. É interessante notar que a jovem iletrada e inculta soube responder-lhe e corrigi-lo com tanta coragem. Uma força desconhecida, que a impedia de ficar intimidada pelo procurador, partia dela, sem uma explicação natural, não permitindo que ele manipulasse o seu depoimento. CD 17. 10ª aparição. A 10ª aparição ocorreu no dia 27 de fevereiro, sábado. Foi presenciada por Antoine Clarence, 31 anos, jovem diretor da Escola Superior de Lourdes. Ele representava toda a oposição às aparições existente na cidade. Às 7 horas, chegou Bernadette. A multidão diante da gruta abriu passagem para ela. Como de costume, ajoelhou-se, o silêncio geral substituiu o tumulto que existia antes de sua chegada. O recolhimento que se seguiu dava prazer à alma. Clarence assistiu a tudo pela primeira vez. Os gestos e o semblante de Bernadette eram conhecidos por todos, menos por ele. No momento em que o semblante de Bernadette foi tomado pela tristeza, Clarence sentiu um aperto em seu coração. É que a Carol dizia para Bernadette, naquele exato momento, o seguinte: é necessário fazer penitência. Imediatamente, Bernadette começou a fazer alguns atos de penitência, porque a Carol havia acrescentado: rogarás pelos pecadores. Beijarás a terra pela conversão dos pecadores. Como a visão desaparecia, Bernadette seguia a Carol de joelhos, beijando a terra. CD 18. 11ª aparição. No domingo, 28 de fevereiro, deu-se a 11ª aparição. Bernadette repetiu os mesmos gestos penitenciais das aparições anteriores. A multidão era mais numerosa, aproximadamente 1.150 pessoas. Acompanhavam a aparição o chefe do esquadrão de Lourdes, o comandante Renault e seu secretário, o gendarme Biguet, que ficou impressionado com o que presenciou na gruta. Por isso deu ordens para que um guarda ficasse de plantão todas as manhãs na gruta e o comunicasse acerca de tudo o que lá acontecia. Depois de sua volta para casa, após a aparição, Bernadette foi interrogada novamente. Latapie, portando 2 armas, foi buscá-la. Ela lhe disse para não se preocupar, porque não fugiria. E seguiu o interrogatório. Após o meio-dia, Antoine Clarence foi à antiga cadeia onde habitava a família Soubros e fez outro interrogatório. Os exercícios penitenciais de Bernadette causaram má impressão a ele, que concluiu que Bernadette tinha catalepsia, dando razão à notícia veiculada pelo jornal La Vedin. Ele foi à sua casa a fim de persuadi-la a não mais voltar para a gruta, sob o risco de perder definitivamente o juízo. Contudo, ele foi rapidamente desarmado. Bernadette respondeu às suas perguntas com objetividade e naturalidade, até com certo desinteresse, a ponto de ele ficar em dúvida sobre seu diagnóstico. Ela esclareceu-lhe que não recebera nenhuma comunicação ainda e sua visão não tinha a ver com folclores ancestrais, como suspeitava o professor. Ele começou a crer em milagre, ainda mais reforçado pelos casos de Garrison e de Bethan e a recente conversão de Ratisbonne.
Mas como não queria dar o braço a torcer, conclui seu interrogatório dizendo que a menina não é alucinada e que compete à autoridade religiosa pronunciar-se sobre esse milagre ou não, e com duas palavras-chave finaliza seu veredicto: esperar e duvidar. CD 19. 12ª aparição. A 12ª aparição ocorreu no dia I de março. Compareceram à gruta, a fim de presenciar a aparição, 1.500 pessoas. Pela primeira vez, havia um sacerdote na gruta, que também queria acompanhar a aparição. Era o padre Antoine Desirat, ordenado sacerdote no último 19 de setembro. Estava hospedado com o padre Glaire, pároco de Onex, que, naquela manhã, partira para Lourdes com um grupo de paroquianos, embora um tanto apreensivo, por causa das incertezas que ainda pairavam sobre as aparições e sobre Bernadette. Durante as aparições, o rosto de Bernadette estava transfigurado, possuído por uma beleza indescritível. Como de costume, somente ela via aquilo. Todavia, todos os que estavam lá na gruta tinham um sentimento de presença. O padre Desirat ficou entusiasmado com o que presenciou. Então, encontrou-se com o padre Peyramal e com o padre Sempé, seu antigo professor do seminário, atual prefeito dos estudos, acompanhado pelo padre Pene, que havia deixado de ser vigário paroquial de Lourdes para assumir a função de professor de física do seminário menor. As confidências não se prolongaram, porque foram interrompidas por um grande riso. O padre Sempé riu da credulidade do padre Desirat. Por ironia do destino, o padre Sempé tornar-se-á o primeiro reitor do santuário de Lourdes, 8 anos mais tarde. Naquele dia, Bernadette teve a oportunidade de esclarecer a questão da bênção do terço. O mal-entendido deu-se por causa de um gesto seu, que havia, durante a aparição daquele dia, tirado o terço de seu bolso e, olhando para a Virgem, com um semblante triste, retirou novamente um ou outro e, sem desviar os olhos da Virgem, retomou a recitação do rosário. Uma mulher, presenciando a cena, disse que Nossa Senhora mandou-a benzer o terço. Interrogada pelo padre Pene, ela explicou que trazia 2 terços em seu bolso, o seu e de Pauline San, uma senhora piedosa e doente que lhe havia pedido para rezar com o terço dela, porque assim se sentiria representada. Quando voltou da fonte para retomar a oração do terço, ela fez com o terço de Pauline, como lhe havia sido pedido. Porém pareceu-lhe que aquela se sentiu contrariada e fez um sinal com a mão, por isso ela guardou o terço de Pauline e pegou o seu para continuar a oração. Portanto, não houve nenhuma bênção, como se falava na cidade. Naquele mesmo dia aconteceu um milagre. Uma senhora, habitante de Loubajar, vilarejo agrícola, de nome Catarina Tapia, grávida já de 9 meses, saiu de sua casa, acompanhada dos 2 filhos menores, e se dirigiu a pé para a gruta de Massabielle, distante 7 quilômetros de sua casa. Acontece que, em outubro de 1856, ela lhe havia subido em uma azinheira para pegar frutos a fim de alimentar seus porcos e, ao perder o equilíbrio, despencou e fraturou o ombro, o pulso e os dedos da mão. Recuperou-se, com exceção da mão, ficando com 2 dedos retorcidos e paralisados, o que a impedia de fiar, tecer, tricotar e mesmo de realizar outras tarefas domésticas e agrícolas. Como tinha 4 filhos, a situação familiar ficou muito difícil. Saiu de casa porque, ao ouvir falar da fonte, passou a crer que lá seria curada. E com tal esperança iniciou o caminho, de madrugada, por volta das 3 horas, ainda escuro. Ao chegar a Lourdes, ela cruzou, na rua, com uma jovem desconhecida, que disseram, mais tarde, ser Bernadette. Dirigiu-se à gruta, onde rezou e mergulhou a mão doente na fonte de água borbulhante. Sentiu-se invadida por uma grande doçura. Retirou a mão, os dedos estavam flexíveis novamente. Estava curada do mal que a acometia. Começou, então, uma profunda oração de agradecimento, interrompida por uma forte dor nas entranhas. Eram as dores do parto que se iniciavam. Pediu, assim, a Nossa Senhora para conseguir voltar para casa. Ao terminar sua súplica, sentiu-se atendida. As dores cessaram e ela retomou o caminho de volta ao lar. Depois de 3/4 de hora de sua chegada, seu 5º filho nasceu.
Recebeu o nome de Jean Baptiste, mais tarde, tornou-se sacerdote. Essa cura fez parte dos 7 milagres que integraram o processo episcopal para o reconhecimento das aparições. CD 20. 13ª aparição. No dia 2 de março de 1858, terça-feira, reuniram-se 1.650 pessoas na gruta. Bernadette fez aquilo que costumava fazer nas aparições. Caminhou de joelhos, beijou a terra e bebeu da água da fonte. A novidade foi que a conversação se prolongou. Bernadette ouviu dos lábios da senhora de branco o seguinte: ela devia dizer aos sacerdotes que Aqueró desejava que se fizessem procissões e que se construísse ali uma capela. Logo que o êxtase terminou, as mulheres quiseram saber o que lhe havia sido dito. Bernadette respondeu. Ela dirigiu-se para a casa do pároco de Lourdes. Ao chegar, falou com o padre Peyramale, que, por sua vez, tinha o coração tomado por uma profunda e angustiante dúvida. A aparição seria verdadeira ou não passava de mera ilusão de Bernadette? A impressão dele estava tornando-se cada vez mais favorável, por causa dos frutos de oração, fervor e conversões que estava gerando. Eram fatos comprovados e que se multiplicavam dia a dia. Contudo, diante da opinião pública, no fórum externo, ele teve uma atitude prudente: reserva, abstenção e proibição a qualquer padre ou religioso de ir à gruta. Ele sabia que figuras respeitáveis da cidade estavam convictas da veracidade das aparições, como os senhores Estrade e Dufo, advogado e grande cristão. Bernadette se apresentou para ele e transmitiu a mensagem que recebeu da Virgem. A Santa Virgem queria que se fizesse uma procissão na quinta-feira. A reação do padre Peyramale não poderia ter sido outra. A mensagem provocou-lhe um mal-estar. Dentro dele se processava a luta interior, entre a prudência e a obediência à vontade de Deus. E Bernadette continuou, acrescentando o desejo de Aqueró de que se construísse uma capela no local das aparições. Já havia uma comissão à disposição, liderada por Pauline Casaux. A reação do pároco não foi das melhores. Ao final do encontro, Bernadette disse-lhe que ele iria, no futuro, cantar diante da gruta Santa Maria e ela iria responder Oratio nobis rogai por nós. Isso aconteceu realmente, contudo sem a presença de Bernadette. No dia 5 de outubro de 1872, ele cantaria a Landainha de Nossa Senhora na gruta de Massabielle. CD 21. 14ª aparição. A 14ª aparição aconteceu no dia 3 de março, quarta-feira. A hora foi diferente das outras aparições, porque ocorreu à tarde. Depois de ter ido à gruta, na hora costumeira, Bernadette foi para a escola, onde realizou as tarefas escolares. Ao sair da escola, sentiu um impulso para ir à gruta, reconhecendo o chamado de Aqueró. Acompanhada de sua tia e de seu tio Sajous, dirigiu-se para a gruta. Ao chegar lá, encontrou a Virgem, que a esperava sorridente. Havia cerca de 100 pessoas na gruta. E a aparição proporcionou a resposta que ela devia dar para o pároco de Lourdes. Mas ele não se encontrava lá. Havia ido a Tarbes, a fim de abrir o coração para seu colega, o padre Ribes, diretor do seminário maior, que sabia escutar. Deparou-se com um Peyramale entusiasmado, que se exprimia com animação e eloquência, testemunhando que os Soubirous não aceitavam dinheiro, apesar de viverem em grande miséria. Ao se despedirem, o padre Ribes, com ironia, disse-lhe que o que mais havia gostado tinha sido de ver o entusiasmo do amigo. Mais tarde, ao voltar para Lourdes, é que Peyramale deu-se conta de que o colega não acreditava na aparição e o havia tomado por um entusiasta. Ao entrar em Lourdes, percebeu que a cidade estava mudando. Ele via não mais as carroças de mercadores, mas de camponeses e citadinos, carruagens e pedestres. Os hotéis da cidade estavam repletos e muitas casas particulares haviam se tornado hotéis. Por todos os lados, pessoas diferentes. Uma animação extraordinária tomava conta da cidade. Pouco depois de sua chegada, o pároco recebeu a visita de Bernadette, que fora dizer-lhe que a senhora quer logo a capela. Ele pergunta se ela havia dito o nome. Bernadette respondeu que não, e limita-se a dar um sorriso.
O padre, então, diz a Bernadette que ela trouxe alegremente de ti. Naquele exato momento veio-lhe a ideia de pedir um sinal. Então, em tom provocador, acrescentou: se ela quer uma capela, que ela diga o seu nome e faça florir a roseira da gruta. No mesmo dia, às 11 horas, o comissário da Polícia Federal se colocou diante da gruta de Massabielle para evitar que alguém dormisse lá, porque muita gente passava a noite no local, na expectativa da aparição da manhã seguinte. CD 22. 15ª aparição. A 15ª aparição aconteceu no dia 4 de março, quinta-feira. Às 5 horas, o comissário já estava na gruta, com o adjunto Armando Capdevielle, que Lemaire havia designado para o lugar e já havia feito a inspeção no local. Bernadette não chegava, e todos se perguntavam onde ela se encontraria. Quando ela chegou, um homem pediu-lhe para rezar por seu filho, que tinha os olhos cobertos por uma venda, porque estava cego. Bernadette disse-lhe para lavar-se na água da fonte. Ela se dirigiu para a gruta, acendeu sua vela, persignou-se e começou a rezar o terço. Na terceira Ave Maria do segundo mistério, começou a aparição. Ela não percebia mais o mundo exterior. Após meia hora de aparição, ela se aproximou da pedra do fundo da gruta, permanecendo lá durante 10 minutos, com um semblante alegre. Jean Vedere disse que ela deu, naquele meio tempo, 18 sorrisos. Ela, então, voltou para seu lugar e retomou a recitação do terço. Mas permanecia inquieta, até que Aqueró a tranquilizou. Então, apagou sua vela e começou a voltar para Lourdes, indiferente ao povo ao seu redor. A aparição do dia teve uma duração de um pouco mais de 45 minutos. Um ar de milagre pairava sobre a cidade. Contudo, do dia 5 até o dia 24 de março não aconteceu nenhuma aparição. E a calma reinava na cidade. CD 23. 16ª aparição. O dia da festa litúrgica da Anunciação, 25 de março, quinta-feira, suscitava a esperança de que Aqueró se desse a conhecer como a Virgem Maria, pois, até então, ela não tinha revelado seu nome, apesar de Bernadette ter perguntado, como lhe havia exigido o padre Peyramale. Durante a noite, Bernadette acordou, não sufocada pela asma, mas tomada por uma profunda alegria. Ela tinha pressa para ir à gruta. Às 4 horas, levantou-se e disse a seus familiares que se apressassem caso quisessem acompanhá-la até a gruta. Recebeu a advertência de que estava doente, mas ela respondeu que estava momentaneamente curada. Enfim, concordaram e dirigiram-se para a gruta. Era pouco depois das 5 horas, ainda estava escuro. Lá, já se encontravam uma dezena de pessoas e o comissário. Iluminados pelas velas, começaram a rezar o terço. Ao final, Bernadette dirigiu-se para dentro da gruta. Começou a pronunciar a frase que havia decorado, perguntando o nome de Aqueró, como lhe havia recomendado pároco de Lourdes. Contudo, a frase era muito difícil para ela, que não conseguiu pronunciá-la direito. A frase foi repetida 3 vezes e Aqueró sempre sorria. Na 4ª vez, ela não sorriu mais. Passou o terço para o braço direito e inclinou as mãos na direção da terra, um gesto simples que lhe conferiu uma majestade real. Foi quando ela disse quem era: eu sou a Imaculada Conceição. A aparição durou 1 hora e, ao final, a cor voltou à face de Bernadette. Bernadette se apressou a tomar o caminho para a casa do pároco. Ao chegar, repetiu o que ouviu de Aqueró. O padre Peyramale, ao ouvir a frase de Bernadette, teve um choque. Recordou seus estudos e seus sermões de 4 anos atrás, no dia 8 de dezembro. Disse que Bernadette o estava enganando e perguntou se ela sabia o que estava dizendo. A menina respondeu com tristeza: como posso dizer se tu não compreendes? Eu repeti ao longo de todo o caminho. E acrescentou, após um tempo de silêncio: ela quer uma capela. O padre Peyramale disse-lhe para ir para casa que ele haveria outro dia. Ela é aconselhada também falar com o padre Pomian. Ela foi, acompanhada por sua prima. Ele a escutou com sua calma habitual, mas visivelmente surpreso e perplexo. Ao voltar para casa, encontrou o Sr. Estrade e sua irmã. Novamente, contou o que se passou na aparição da manhã.
Eles chegaram às lágrimas. Foi quando Bernadette perguntou o que queriam dizer as palavras Imaculada Conceição. O padre Peyramale começou a entender o significado das palavras proferidas por Bernadette. Na tarde daquele mesmo dia, descreveu a seu bispo, relatando os acontecimentos, seu espanto e suas críticas. Quanto mais ele pensava, mais chegava à conclusão de que aquela menina não poderia estar inventando tudo aquilo. Contudo, seu coração continuava repleto de dúvidas. CD 24. 17ª aparição. Entre o dia 7 de abril, dia da penúltima aparição, e 16 de julho, data da última aparição, a cidade de Lourdes enfrentou um momento crítico, ou um tempo de provas. Após a última aparição, aconteceram duas situações opostas. De um lado, o poder público, fazendo de tudo para dificultar o acesso do povo à gruta. De outro lado, o povo, que mantinha sua atitude de respeito e veneração, tornando a gruta um lugar de oração e de peregrinação, além daqueles que, por conta própria, estavam embelezando a gruta. Nesse ínterim, Bernadette ficou esquecida. Podia rezar sozinha, sem ser importunada. Contudo, não foi mais a gruta. Mas começaram a ecoar a existência de fenômenos, todos independentes de Bernadette, preconizados por 4 mulheres que diziam estar vendo a Virgem Maria. Promoviam gestos afetados e supersticiosos. Por causa disso, o poder público fechou a gruta. Colocaram barreiras na entrada e cobriram a fonte com tábuas. Mas tudo foi derrubado pelo povo. E começou o levanta-derruba. Os processos verbais se multiplicaram, assim como as visionárias. O pároco de Lourdes e o bispo de Tarbes atacaram vigorosamente tais abusos, que cessaram rapidamente. Na metade do mês de julho, a calma voltou e começou a verdadeira oração. Os acontecimentos caminhavam ao amadurecimento e, assim, tudo estava preparado para o novo e derradeiro acontecimento. É nesse clima que se dá a 17ª aparição. É o dia 7 de abril, já haviam passado 2 semanas desde a última aparição. A aparição transcorreu como das outras vezes. Bernadette permaneceu em êxtase e dialogou com a Queró. De novo ela segurou uma vela sem ter as mãos queimadas enquanto a vela se consumia por entre elas. CD 25. 18ª aparição. No dia 16 de julho, sexta-feira, festa de Nossa Senhora do Carmo, aconteceu a última aparição. Apesar da proibição, Bernadette sentiu um apelo forte para ir até a gruta. Já eram 20 horas quando ela se dirigiu para o lugar onde Nossa Senhora tinha lhe aparecido. Dirigiu-se para lá com Lucile Castellut, da mesma idade. Caminharam na direção da margem direita e não da esquerda, o que seria o habitual. É que a margem esquerda estava interditada. Pelo caminho, foi reconhecida por Françoise Brinjot e outra jovem, que a acompanharam. Ao chegarem diante da gruta, porém do outro lado, ela se ajoelhou. Mal começou a recitação do terço, a sombra se desfez para Bernadette, não, porém, para as outras 3 jovens. Ao perceberem as mãos entrelaçadas e o sorriso de Bernadette, elas se deram conta de que estava acontecendo mais uma aparição. Uma vela se acendeu, mas não viram mais do que uma mulher em oração. A luz da vela possibilitou que as jovens percebessem o semblante de Bernadette, além de sentirem o perfume natural do ambiente e o rumor dos bichos noturnos. Nossa Senhora apareceu mais bela e mais sorridente do que nunca e, inclinando a cabeça em sinal de despedida, desapareceu. Enfim, Bernadette se levantou. Perguntaram-lhe o que a senhora havia dito. Bernadette respondeu-lhes que não havia dito nada. O contato com a Virgem Maria ultrapassou as palavras. Ela estava feliz. Jamais havia visto a senhora tão bela assim. Elas quiseram saber como a tinha visto se estava do outro lado da margem do rio Gave. E ela respondeu-lhes que lhe parecia não haver distância para estar diante da Virgem como das outras vezes e que não via nada a não ser a Virgem. Bernadette nunca mais voltou a ver a senhora nesta terra. Até aquela data, a Virgem apareceu a Bernadette 18 vezes, desde o dia 11 de fevereiro. A resposta de Bernadette às aparições ela deu através de uma vida vivida na fé do dia a dia, sem outro intento do que a fidelidade cotidiana.
CD 26. A mensagem da Virgem. Uma questão relevante é descobrir qual é a mensagem que as aparições de Lourdes nos têm a dar. Pode-se inferir uma mensagem indireta, e pode-se interpretar as outras analisando diretamente as palavras da Virgem Maria. A primeira mensagem indireta das aparições diz respeito à pobreza, cuja protagonista é a própria vidente. As outras mensagens são tiradas das palavras da Virgem Maria, embora ela não tenha sido eloquente, mas parcimoniosa em seu falar, sem deixar, entretanto, de ser contundente. CD 27. Pobreza. A primeira grande mensagem das aparições de Lourdes encontra-se na pobreza, personalizada pela vidente, Bernadette. Sua pobreza não era apenas do ponto de vista material, pois a situação de sua família beirava a miséria total, mas também do ponto de vista intelectual e religioso. Ela tinha dificuldade para aprender alguma coisa, a ponto de estar em uma classe especial, no colégio das irmãs. Falava o dialeto do lugar, o patois, tendo dificuldade para entender o francês, língua oficial do país, e de fazer-se compreender, o que trouxe, por vezes, dificuldades em responder aos interrogatórios a que foi submetida. No momento das aparições, tinha pouco conhecimento, do ponto de vista religioso, não sabendo quase nada do catecismo, além de ainda não ter feito a primeira comunhão. Verdadeiramente, nela se verifica a passagem bíblica: Deus escolhe os simples para confundir os orgulhosos e poderosos. Mas o que é loucura no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte. E o que no mundo é vil e desprezado, o que não é, Deus escolheu para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma criatura se possa vangloriar diante de Deus. E Coro 27, 29. Assim, em Bernadette se realiza a razão de Jesus ter dado graças ao Pai. Eu te louvo, o Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. MT 11, 26, 27. Muitos, considerados entendidos na época de Bernadette, custaram a crer no que estava acontecendo. Por outro lado, mostra a acolhida do reino de Deus por parte dos pobres, como afirma a bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. MT 5,3. Através dos pobres se manifesta e acontece o reino de Deus. Ao responder aos enviados de João Batista, que perguntaram se era ele o Messias ou se deveriam esperar por outro, cf. MT 11,3, Jesus mesmo apresenta a evangelização dos pobres como um dos sinais da chegada do reino de Deus. E de contar a João que estais ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. MT 11,5. E ele entende o anúncio do reino aos pobres como sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. LC 4:18. CD 28. Oração. Lourdes é um forte apelo para a oração. Bernadette revela que Nossa Senhora pediu oração pelos pecadores. As aparições sempre aconteciam em momento de oração do terço, quando as mãos estavam em atitude de oração e a alma, em comunhão com Deus. A oração do Rosário é uma das grandes mensagens das aparições de Lourdes. A Virgem Maria estava com um terço nas mãos e rezava com Bernadette quando aconteciam as aparições. Hoje, a oração do Rosário é um peregrinos em fervorosa oração diante da gruta de Massabielle. Dos marcos indeléveis das aparições e que toca a cada peregrino que vai visitar o santuário de Lourdes. A oração do terço tem um sentido muito profundo, que pode ser entendido em tríplice característica. A primeira é a cristológica, pois no centro do rosário está o mistério de Jesus Cristo, ao se percorrer as situações mais importantes da obra salvífica de Cristo por meio dos mistérios. Dois acontecimentos salvíficos se encontram nessa oração, de forma inseparável: Jesus Cristo, Filho de Deus e Filho da Virgem Maria. E a Virgem Maria abre caminho para Cristo, pois uniu fiel a vida, paixão e glória do Senhor por meio dos quatro mistérios, gozosos, dolorosos, gloriosos e luminosos.
A segunda característica é a eclesiológica, porque, através da recitação do rosário, se medita a criação da Igreja de Jesus Cristo, fazendo sentir a Igreja. É a oração da Igreja inteira durante séculos, do analfabeto ao letrado. E ela é, ao mesmo tempo, uma oração individual, comunitária e eclesial. A terceira é a pedagógica, pois que o rosário é uma oração filial, enquanto o fiel vai experienciando o amor de Deus junto com a Mãe de Deus na medida em que reza. Ao mesmo tempo, é uma oração meditativa, porque a repetição das Ave-Marias favorece um momento de silêncio contemplativo em meio à agitação dos dias de hoje, uma oportunidade para perceber que a realidade ultrapassa o mundo da técnica, em meio a uma sociedade e uma mentalidade marcadas pelo tecnicismo. Como escreveu João Paulo II, o rosário é compêndio do Evangelho, porque introduz o fiel na contemplação do rosto de Cristo. Cf. Rosarium Virginis Mariae, N. 18. Na 13ª aparição, no dia 2 de março, ela pediu a Bernadette que fosse dizer aos sacerdotes que se fizesse uma procissão e se construísse uma capela. Hoje, são feitas inúmeras procissões e peregrinações para Lourdes. E as peregrinações que são feitas representam outro aspecto da oração, já que tudo que envolve uma peregrinação está repleto de oração. Os peregrinos rezam quando estão partindo, durante a viagem e quando chegam ao santuário, além de, ao retornarem, também estarem em clima de oração. Desde o início, quando iniciaram-se as peregrinações, o que se constatou foi a presença da oração. Os peregrinos entenderam, desde o primeiro instante, que a gruta de Massabielle era um lugar de oração. De acordo com os relatos, durante as aparições a multidão permanecia em silêncio respeitoso. Hoje, o que se percebe no santuário de Lourdes é o povo em profunda oração. A atmosfera que envolve o santuário é de recolhimento e prece. Ninguém se dirige a Lourdes com a finalidade exclusiva de fazer turismo ou simplesmente para conhecer, mas para rezar e deixar-se tocar pela presença da Virgem Maria. É como se ela estivesse aparecendo ainda hoje. Nesse sentido, as peregrinações se tornam sementes da palavra e um desejo legítimo de encontro com Deus na dimensão do espaço e do tempo, também colocado por Deus no coração do ser humano. A congregação para o culto divino assim considera a peregrinação. A peregrinação é uma manifestação cultual intimamente conexa com a vida do santuário. Nas suas formas mais autênticas, constituem uma alta expressão de piedade, pelas motivações presentes nas origens, pela espiritualidade que as anima, pela oração que marca os momentos fundamentais, a partida, o caminho, a chegada e o retorno. Relacionado com as peregrinações está o fenômeno importante dos milagres e da presença dos doentes. Desde o início, Lourdes está marcada pelos milagres e pelo forte apelo aos doentes, que se sentem impelidos de ir lá para receber a cura. Prova disso são as peregrinações de doentes e as organizações fundadas especialmente com tal finalidade, que é a de conduzi-los até lá e de atendi-los durante a estadia no santuário. É uma visão comovedora olhar os doentes se aproximando da gruta em cadeiras de rodas, com a esperança de serem curados e voltar para casa totalmente sãos. O Papa João Paulo II, na homília da festa da aparição de Nossa Senhora de Lourdes, no dia 11 de fevereiro de 1980, disse que os doentes descobrem em Lourdes o valor inestimável do próprio sofrimento. E à luz da fé que os doentes descobrem o significado que a dor pode ter em suas vidas e na vida da Igreja. O pedido de Nossa Senhora, de que lá fosse erguida uma capela, mostra a centralidade da Eucaristia na vida cristã. De fato, a Eucaristia é o sacramento da unidade, como tal, gera comunhão na Igreja, cf. Sacro Sanctum Concilium, N. 10. E os peregrinos devem sentir um forte apelo à renovação da vida cristã, o que não acontece sem a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. No santuário de Lourdes se constata de forma viva a realização da unidade da Igreja, pois os peregrinos formam um povo reunido, cf. Lumen Gentium, N. 4, através da comunhão de povos diferentes e línguas diversas, em torno da Eucaristia, centro da vida da Igreja. É Jesus Cristo, pão vivo e alimento da fé, gerando vida nova.
CD 29. Conversão e penitência. A terceira mensagem viva de Lourdes é o convite à oração pelos pecadores, a conversão e a penitência. Na aparição do dia 21 de fevereiro, a Virgem pediu para que ela rezasse pelos pecadores e pelo mundo tão revolto. Na aparição de 24 de fevereiro, ela pediu para que Bernadette beijasse a terra em sinal de penitência, e no dia seguinte, 25 de fevereiro, que ela comesse da erva que está ali, também em sinal de penitência. Por isso, durante as aparições, Bernadette fazia penitência, de acordo com o pedido da Dama de Branco, Aqueró, beijando o chão e comendo ervas verdes. Depois, quando voltava para casa, continuava a prática da penitência, obedecendo ao que Nossa Senhora lhe pedia. E rezava pelos pecadores, para que se convertessem. Na aparição do dia 18 de fevereiro, a terceira, a Imaculada Conceição prometeu felicidade na outra vida e não nesta. E Bernadette soube muito bem o que significou o sofrimento, pois enfrentou, ao longo da vida, mesmo antes das aparições, inúmeras contrariedades. Durante as aparições, ela teve de enfrentar oposição daquelas pessoas que não acreditavam que ela estava vendo a Mãe de Deus. Mais tarde, quando entrou para o convento, continuou a enfrentar dificuldades, a convivência com as demais irmãs e os problemas com a saúde. Suportou a inveja e o descrédito. Tudo isso era um forte apelo aos exercícios de penitência, vividos durante toda a sua vida. E ela enfrentou os sofrimentos com alegria, oferecendo-os pela conversão dos pecadores. Nesse sentido, pode-se perceber um forte apelo a seguir os passos de Bernadette, enquanto seu exemplo mostra a necessidade da penitência e a perseverança neste caminho tão necessário para a vida cristã. CD 30. Da água. Na nona aparição, no dia de 25 de fevereiro, a Dama de Branco pediu que ela tomasse água. Como Bernadette não entendia, ela apontou para o chão da gruta. Então, Bernadette cavou e começou a jorrar água. Essa água, desde então, começou a ser bebida, levada para casa, e se tornou fonte de inúmeros milagres, além de muitos peregrinos tomarem banho na água da fonte. Muitos se perguntaram sobre a natureza do milagre da fonte. A resposta foi dada pelo padre Richard, hidrogeólogo de renome, em abril de 1879, que se dedicou a estudar o fenômeno. O milagre da água consistiu na descoberta de uma nascente já existente, de acordo com a conclusão de seus estudos, não em criação de uma fonte nova, como também não ocorreu a transformação de uma nascente intermitente em permanente. A água milagrosa, como o Papa João Paulo II se referiu à fonte na homília de 11 de fevereiro de 1980, em torneiras instaladas ao redor da gruta os peregrinos recolhem água da fonte surgida na nona aparição. É quase como uma Caná da Galileia, para onde se sentem convidados. E o Papa acrescentou que a força da atração de Lourdes é a vida procurada pelos peregrinos e doentes, que será causa de alegria. E o sucessor de Pedro acrescentou: estas pessoas, se estão animadas pela fé, voltam-se para Lourdes. Por quê? Porque sabem que aí, como em Cana, está a mãe de Jesus. E onde está ela, não pode faltar o filho. É esta a certeza que move as multidões que, todos os anos, se dirigem a Lourdes à procura de um alívio, de um conforto, de uma esperança. Doentes de todo gênero vão em peregrinação a Lourdes, apoiados na esperança de que, por intermédio de Maria, se manifeste neles o poder salvífico de Cristo. De fato, esse poder revela-se, sempre, com o dom de uma imensa serenidade e resignação, por vezes com a melhora das condições de saúde, ou até com a graça da cura completa, como atestam os numerosos casos verificados no decorrer de mais de 100 anos. A mensagem que a Santíssima Virgem deu em Lourdes pode ser resumida nos seguintes pontos. Um agradecimento a Deus pela definição do dogma da Imaculada Conceição. O apresenta Nossa Senhora como mãe e modelo de virtude e santidade para o mundo. O Deus concede as suas graças para que a pessoa se converta por meio da sua igreja. A importância das virtudes da pobreza e da unidade, ao escolher Bernadette como instrumento de sua mensagem. A necessidade da oração e da penitência para com os pecadores, para os quais Deus age com misericórdia.
A cruz e o sentido salvífico do sofrimento espiritual e físico, a exemplo do que aconteceu com Bernadette durante toda a sua vida. O sentido da felicidade verdadeira, que não é possível plenamente neste mundo, mas na eternidade. É o que a Imaculada Conceição diz para Bernadette: eu te prometo a felicidade não neste mundo, mas no outro. A importância de rezar o rosário. Nossa Senhora apareceu, sempre, com o seu rosário, e o rezou com Bernadette. A importância da oração, da penitência e da unidade. O cuidado para com os doentes. A necessidade de confiança em Deus. O Papa João Paulo II ora fervorosamente aos pés da Virgem de Lourdes no local das aparições. Anualmente, milhares de pessoas percorrem uma imensa fila em Lourdes em busca da proteção de Nossa Senhora. CD 31. O sentido das aparições. As aparições ocorreram no ano de 1858, ou seja, 4 anos depois da definição solene do dogma da Imaculada Conceição, feita pelo Papa Pio IX no dia 8 de dezembro de 1854. Aqueró, a Senhora de Branco, se apresentou como a Imaculada Conceição. E foi ela quem apareceu à vidente. Acredita-se que, por esse motivo, aconteceu a intervenção divina, objetivando fazer com que a verdade, definida solenemente 4 anos antes, ficasse em destaque, ao alcance e conhecimento de todos os cristãos e de todos os corações que amam a Deus e veneram a Virgem Maria. Portanto, a mensagem central é a manifestação da Virgem Maria como a Imaculada Conceição. Na 16ª aparição, no dia 25 de março, ela respondeu, após várias vezes Bernadette ter perguntado quem era: eu sou a Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição de Maria, resultado da fé da Igreja e da pesquisa teológica, demonstra o valor que a devoção mariana ocupa na Igreja. Com a assinatura da BVX a Unifabuis Deus, o Papa destacou especial e extraordinária prerrogativa de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, de ter sido preservada do pecado original, desde o primeiro momento de sua conceição no ventre de sua mãe, por privilégio único de Deus e atendendo aos merecimentos de Jesus Cristo. René Laurentin fez um gráfico das aparições, no qual apresentou um prólogo para elas, constituído pelas 2 primeiras aparições, dos dias 11 e 14 de fevereiro. As seguintes 15 aparições ele as mostrou como resultado da convocação para que Bernadette fosse à gruta durante 15 dias. Inicia-se no dia 18 de fevereiro e termina no dia 4 de março. No centro dessas 15 aparições, ele situou a fonte, que Bernadette cavou no 9º dia das 15 aparições, 25 de fevereiro. Como conclusão, ele afirmou a revelação da Dama de Branco como sendo a Imaculada Conceição. Daí seguiram-se as 2 últimas aparições, que foram imprevistas e formaram o epílogo das aparições de Nossa Senhora Bernadette Soubirous. A partir de então, a vidente retomou a sua vida cotidiana. Interessante notar a importância que René Laurentin deu à fonte de Lourdes, pois ele a considerou ponto central nas aparições, porque, após o término das aparições, gruta e fonte passaram para o primeiro plano, a ponto de Bernadette deixar a cidade de Lourdes no dia 4 de julho de 1866. O mesmo autor ainda destacou o caráter dinâmico da mensagem. Ela tem, de modo geral, um sentido progressivo. A oração e a contemplação, 11 a 14 de fevereiro. As palavras em etapas, como a convocação, 18 de fevereiro, e novo silêncio contemplativo, 19 a 23 de fevereiro. Em seguida, a oração, o convite à penitência e a mensagem aos padres para dar início às peregrinações, 2 de março. Por fim, a revelação da identidade de Aqueró, 25 de março. Tudo aconteceu em um clima de oração e contemplação. CD 32. O Magistério da Igreja e as aparições da Virgem Maria em Lourdes. É possível fazer a seguinte síntese dos pronunciamentos do Magistério em relação às aparições de Lourdes. Em 18 de janeiro de 1862, o bispo assinou a carta pastoral aprovando as aparições, reconhecendo-lhes o caráter sobrenatural e a vida autêntica da vidente. Em 1874, o Papa Pio IX concedeu ao santuário o título de basílica.
Em 1876, aconteceu a coroação solene da estátua da Virgem. O Papa Leão XII aprovou o ofício e a Santa Missa de Lourdes. O Papa Pio X denominou o Santuário de Lourdes sede do poder e da misericórdia de Maria, onde ocorreram maravilhosas aparições da Virgem. Além disso, em 1907, estendeu a celebração da festa de Nossa Senhora de Lourdes a toda a Igreja Universal. O Papa Pio XI afirmou o seguinte: Lourdes, onde a Virgem apareceu várias vezes a bem-aventurada Bernadette, onde exortou todos os seres humanos à penitência. Também canonizou Bernadette Soubirous, em 8 de dezembro de 1933. O Papa Pio XII escreveu a encíclica A Peregrinação a Lourdes, que é o mais completo de todos os documentos sobre Lourdes. O Papa João XI, no encerramento do centenário das aparições de Lourdes, recordou: a Igreja, pela voz de seus papas, não cessa de recomendar aos católicos que prestem atenção à mensagem de Lourdes. O Papa João Paulo II foi o primeiro Papa a peregrinar até Lourdes, em 1983, pelo 125º aniversário das aparições. Ali, celebrou a Santa Missa no dia 15 de agosto, afirmando 2 vezes: viemos em peregrinação a Lourdes, onde Maria disse a Bernadette: eu sou a Imaculada Conceição. E acrescentou: aqui falou com uma simples menina de Lourdes, rezou com ela o terço, deu-lhe várias mensagens. Concluiu dizendo: a Virgem vem para salvar os pecadores. CD 33. As celebrações do centenário das aparições. O bispo de Tarbes, Dom Pierre Marites, lançou 2 empreendimentos para comemorar o centenário das aparições de Nossa Senhora em Lourdes. O primeiro foi de ordem arquitetônica, a construção de um templo subterrâneo, por causa das constantes chuvas em Lourdes, para, assim, facilitar as celebrações para os peregrinos, particularmente para os doentes. Desse modo, Pierre Vago construiu a Basílica Subterrânea São Pio X, com capacidade para acolher 20.000 peregrinos. O segundo foi um trabalho igualmente gigantesco, o de examinar todos os documentos sobre as aparições com a finalidade de saber realmente o que havia acontecido. Esse trabalho foi confiado a um jovem professor do Instituto Católico de Angers, René Laurentin, que trabalhou com afinco durante vários anos e publicou vários volumes com o resultado de suas pesquisas, que não deixaram nada na sombra. Ele seguiu à risca o desejo do bispo. Lourdes não necessita mais do que a verdade. CD 34. A celebração dos 150 anos das aparições de Lourdes. Em 2008, as aparições de Lourdes completam 150 anos. Para marcar a data do sesquicentenário das aparições de Nossa Senhora Bernadette, em Lourdes, na Gruta de Massabielle, o atual bispo de Lourdes Tarbes estabeleceu um programa, intitulado Caminho do Jubileu. A programação inicia-se no dia 8 de dezembro de 2007 e termina exatamente um ano após. No período de um ano, consta uma programação para cada dia, além de uma programação regular até a Páscoa de 2008. O peregrino que se dirigir para Lourdes nesta época encontrará um programa especial, com a finalidade de acompanhar os momentos mais significativos das aparições e o convite para vivenciar o sentido espiritual da mensagem das aparições. Merece destaque o programa intitulado 12 Missões para o Nosso Tempo. Este programa quer mostrar que Lourdes não é apenas um local para onde os peregrinos se dirigem, mas ela mesma está em estado de peregrinação, porque toda a Igreja peregrina em direção da casa do Pai. Por tal razão, transversalmente, são oferecidas as seguintes missões: aos doentes, aos jovens, com Maria, Montfort, com a Eucaristia, às nações, pela unidade dos cristãos, pelas pessoas deficientes, pela paz, para chamar a conversão, para o serviço dos outros, para os excluídos e para o encontro interreligioso. Cada uma dessas 12 missões tem uma programação para todo o ano, com datas especiais e programação de acordo. A celebração será anual para permitir que todos possam vir e encontrar alojamento nos hotéis da cidade de Lourdes. O dia 8 de dezembro de 2008 é o dia do encerramento das comemorações deste jubileu, porque é o dia da festa da Imaculada Conceição e o aniversário da canonização de Bernadette.
Para maiores informações, basta acessar CD 35. Oração preparatória para o Jubileu 2008. Senhor, preparastes Maria para ser a mãe de vosso Filho. Pela sua imaculada conceição, vos a protegestes do pecado, da ferida do pecado. Assim é que ela teve a força de dizer o sim da fé, desde a anunciação até a cruz. O que realizastes em Maria, Senhor, foi admirável. Nós vos damos graças. Em Lourdes, Senhor, preparastes Bernadette para que fosse a testemunha das aparições de Nossa Senhora. Na transparência do seu coração, pela sua humildade e pela sua coragem, ela frustrou as armadilhas do maligno. O que realizastes em Bernadette, Senhor, foi admirável. Nós vos damos graças. Agora, Senhor, eis que se aproxima o jubileu das aparições. Preparai-nos para festejá-lo com grande alegria. Fazei-nos perceber, agora, a vossa palavra de reconciliação e de paz. Abri o nosso coração, os nossos olhos e os nossos braços às aflições dos outros. Que o ano jubilar seja um tempo de graça para todos aqueles que virão a Gruta de Massabielle e para todos os que se unirão de longe à oração dos peregrinos. Como Bernadette, que desejava tanto receber a Eucaristia, avivai em nós o desejo de acolher o Cristo e ser habitados pelo Espírito Santo, ainda mais neste ano jubilar que vos nos ofereceis, pelo exemplo e intercessão de Maria, vossa humilde serva, a quem, com todas as gerações, proclamamos bem-aventurada. CD 36. Bibliografia. Laurentin, René. Lourdes, Récite Authentique des Apparitions. Paris, Le Teleux, 2002. 286 p. Trochu, Francis. Bernadette Zoubros. Lisboa, São Paulo, Aster Flamboyant, S. D. 510 p. CD 37. Fim do livro. Nossa Senhora de Lourdes 150 anos das aparições. Com 80 páginas. Esta é uma gravação produzida na Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, com a utilização de voz sintetizada. Em 11 de abril de 2013, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, comercialização e reprodução, locução. Fernanda Biblioteca Braille do Amazonas, a luz através dos dedos, B. A. M. Produção, Ariana Lira.